Bom dia mais uma vez, é o Flávio Niconofatore aqui falando, né? Agora vamos falar um pouco aí por que, né, que a humanidade está dormindo ainda, né? Por que ainda não acordou, não despertou espiritualmente, né? O ego ainda é muito forte no planeta, né? Então vamos começar a falar sobre esse assunto, né? E dissolver o ego, né? Por isso esse ego e o miasma do ego estão dominando o mundo. Todos os líderes mundiais dos países, mídia, agora internet, estão praticamente, essa grande massa de pensamento estão reforçando o ego. Está dentro de cada indivíduo, isto é a falsidade do tipo de existência, né? Não existe Adão e Eva. Isso que as religiões estão ensinando aí, né? Infelizmente a humanidade ainda está muito precária nesse assunto. Vamos viver, né, um pensamento mais poderoso, né, e disciplinar nossos pensamentos. Pensar em dissolver o ego. Esse ego está perpetuando em nós há muito tempo, né? Por quê? Porque desde a evolução passamos por todos os reinos, minerais, vegetais e animais, né? Estamos no bípede vertical, que é a nossa condição agora, mas o ego está há milhões de anos implantado em nós. E falo isso e acredito que vamos levar aí também um bom tempo para a gente dissolvê-lo, né? Porque a gente não vai conseguir dissolver uma coisa tão rápida em pouco tempo, né? Se ele está agregado em nós em milhões de anos, vai levar também um bom tempo para a gente perceber isso em nós, né? Pitágoras, né, junto com a sua vidente, fez uma pesquisa. O ser humano leva 300 milhões de anos para chegar à condição de bípede vertical, né? Então temos que saber qual que é a nossa origem, a nossa real existência aqui no planeta. São tudo leis, elementos e fatos, né? Tudo que está dizendo aí que o mundo foi criado em 6 dias, isso daí é falso, né? São eras, né? Deus fez o mundo em 5 eras, né? 5 eras agora o mundo já foi transformado. Então, geograficamente ele já se transformou em 5 vezes. Está faltando apenas uma, né? 6, né? E essa sexta é agora que vai acontecer o Apocalipse. Então, como está na Bíblia, né? Deus fez o mundo em 5 dias e descansou no sexto. Fez em 6 eras e descansou no sétimo, né? Sua mente é um terreno fértil. Tudo que você plantar, você vai colher. Se você plantar que existe o bom e o ruim, você vai colher o bom e o ruim. É lógica e bom senso. Se quiser ser melhor que os outros, um dia vai encontrar alguém que te supere, pois você plantou isso, né? Como se fosse um bumerangue, ele vai e volta. Mas acredito que é melhor. Mas se você acreditar que é melhor, a lei de causa e efeito sempre traz aquilo que plantamos na mente. Ela vai trazer uma pessoa que supere, pois ninguém é infalível, acredito, mas se acreditar que ninguém é melhor do que ninguém, e eu acredito que sim, aí vai começar a conviver em paz com todos. Pensamentos negativos reforçam o ego. O que vocês acham? Pensamentos de sofrimento e dor reforçam o ego. O que vocês acham? Uma visão de uma cruz, ou ter uma cruz em casa, não traz esses pensamentos de dor e sofrimento? Então vocês querem seguir vivendo, dissolvendo o ego ou reforçando ele dentro de vocês? Cultivar uma religião criada pelo próprio ego, vocês estariam reforçando o ego ou dissolvendo o ego? Uma pergunta, né? Vocês levam sua mente em todos os lugares, pois você está com ela todo o tempo. Não buscamos uma simples transformações nas opiniões humanas. Isso prende ao mesmo nível. A mente condicionada só pode rearrumar as ideias humanas do mesmo valor limitado, assim como se pode trocar a nota de $1 por 10 níqueis de 10 cêntimos. Mas um ganho obtido na consciência cósmica é como aduzirmos um lingote de ouro ao valor desse dólar inicial. As verdades místicas erguem o nosso nível de consciência. Quando tal acontece, sabemos que ocorreu.
Como sabemos? Porque essas são transformações curiosamente atraentes. Um sinal certo é de que nos sentimos menos vaidosos pela religiosa, menos inculcado pela recriminação. O indivíduo esclarecido não se afeta, quer pelo louvor ou pela acusação, embora possa advir grande quantidade de ambos das pessoas não desperta. Quando nos identificamos a alguma coisa, Deus não tem nada a ver com o que plantamos dentro da nossa mente, porque iríamos colher tudo o que plantamos. A lei de causa e efeito. Porque culpar Deus se estamos levando uma vida de segunda? Somos nós mesmos que fizemos nossas vidas. O modo certo de perceber a identificação da linha é a prova do pêndulo. Sempre que nos identificamos a alguma coisa, julgamos interessante ou emocionante. Mais cedo ou mais tarde, pendulamos de volta a sensação oposta de tédio. A identificação com as emoções é sempre acompanhada por reação de infelicidade. A senhora Jones divertiu-se muito na festa de ontem. Na manhã seguinte, sente-se abatida. O Sr. Jones explodiu de alegria ao obter um grande êxito financeiro. No dia seguinte, fica desalentado, imaginando se o valor único da vida é de um êxito após o outro. Nem tudo isso é negativo, pois lhe apresenta a oportunidade maravilhosa de descobrir os valores duradouros da autoliberdade, deixando de depositar sua confiança fora do eu verdadeiro. Não nos é possível recear coisa alguma. Aí temos o segredo contido no ensinamento místico de que o homem que nada possui tem tudo. Toda experiência desagradável que tem com outras pessoas é a oportunidade para ver as criaturas como são e não como erroneamente as idealizamos. Quanto mais desagradável seja a outra pessoa, tanto mais poderá ensinar a você. Você pode ser tão maravilhosamente livre de um sentido de injustiça e mágoa que ficará surpreso quando ouvir outros se queixarem de teu mesmo. Aí, gente, estamos aí num mundo governado pelo ego. Os nossos estímulos estão mais para reforçar o ego e não para dissolvê-lo, né? Mas essa luta é constante, né? Estou aí tentando também dissolver o meu ego, né? Esteja pronto a abandonar os prazeres imediatos de insalubres em troca de riquezas a longo prazo. Você poderá obter uma sensação imediata de prazer, né? Poderá obter uma sensação imediata de prazer, retorquindo ou revidando uma pessoa que não tenha bondade. Mas se o fizer, terá perdido a grande oportunidade de aperfeiçoar seu íntimo. Em vez de fazê-lo, descubra o motivo por que precisa revidar. Descubra que seu ato adveio do eu egoísta e irracível. Essa simples observação por si só enfraquece o ego. Como o bumerangue, tudo que vai, volta para nós. Pratique a gratidão e o universo te dará mais para você agradecer. Lembre-se, tudo no planeta é eletromagnetismo. Lançou um pensamento para humilhar seu irmão em jornada evolutiva, essa humilhação vai voltar para você. E será humilhado do mesmo modo que humilhou. Também funciona ao nosso favor. Quando dissolver o ego, lançou pensamentos amorosos, voltará para você. Então, tudo uma questão de plantar e colher na mente. A mente é um terreno fértil, né? E nós temos que usá-lo ao nosso favor e não a favor do ego, né? O ego ele não quer perder a base dele dentro de nós, mas nós temos que fazer essa dissolução, né? Dissolvê-lo cada vez mais para ele não ter mais poder sobre nós. É uma batalha descomunal, como eu sempre falei. Esse jogo aí do ego e o nosso eu divino, os dois estão dentro de nós. Não existe nada fora. Se existisse um diabo fora, você se livraria dele rapidamente. Mas o ego está dentro de nós e o nosso eu divino está dentro de nós. É uma questão de escolha, de você escolher sempre o eu divino, evoluir, crescer até ele fazer parte totalmente de você. E nós temos que se respeitar mutuamente. Todos nós somos iguais, ninguém é melhor do que ninguém. Só porque nasceu do outro lado da fronteira quer dizer que o seu irmão é o inimigo? Não, nós somos seres humanos iguais. Temos 300 milhões de anos nas costas. Todos nós viemos do mesmo lugar, somos um Deus em fazimento e a nossa matéria-prima é Deus. Obrigado por tudo, né? Agradeço mais um dia, mais essa preleção. Essa foi meio curta, né? Mas eu pretendo fazer preleções para esclarecimento constantemente, assim que sobrar um tempo e eu estiver disposto. Obrigado por